Olá, bem-vindos à Liga. No programa de hoje vamos te mostrar duas realidades bem distintas. Estão chegando os policiais por aqui, o pessoal já está correndo já. Cuidado, 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 cuidado. Olha só a cara das pessoas que ficaram presas ali dentro da igreja, olhando a marcha das vadias passando. Esse é o sonho da Dona Mara sendo realizado agora. O Papa tá passando ali. Primeira vez que você sentiu a arma? O pior não é eu sentir o frio, né, da arma. Você ter a consciência de que tem uma arma apontada pra você. Sobretudo, podendo ser disparada sem a vontade dele. Nada ali era planejado. Num determinado momento, eu disse, olha, vocês não estão acreditando? Então tá, então ela vai morrer. Eu vou contar até 100 e vou atirar. No dia 22 de julho, o Rio recebeu o primeiro Papa latino-americano de braços abertos, com congestionamentos e manifestações. Papa Francisco veio para a Jornada Mundial da Juventude em busca do rebanho perdido. Afinal de contas, apenas 57% dos brasileiros se dizem católicos, uma queda de 25% com relação a 1980. De bandeirinha na mão, fomos atrás da bênção do Papa. Entramos nas manifestações, acompanhamos a Via Sacra por Copacabana e ainda rezamos na vigília. Conhecemos Varginha, a pobre e abandonada comunidade que, com a visita do Papa, ganhou fama internacional. Hoje a Liga faz uma peregrinação na cidade que parou para ver Francisco. Você vai ver o que só a gente mostra. Chegou, gente? Chegou. Aonde que ele tá? A partir de agora, a gente vai acompanhar as horas que antecedem a chegada do Papa aqui na comunidade de Varginha, no Complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro. E a gente vai tentar entender o que isso vai mudar na cabeça das pessoas e o que isso vai mudar na comunidade em geral. Everaldo, isso, pode falar comigo um pouquinho? O que está acontecendo aqui, cara? É uma reunião, né, do último momento para a entrada do evento. Uma questão de segurança aqui. Com certeza. O Papa vai entrar por aqui, por essa entrada, certo? A pé. A pé. Isso, entra na capela e ele vai continuar o caminho aqui. Aqui nesse trajeto ele vai escolher uma casa. Aleatoriamente? Aleatoriamente dentro daquilo que ele não deixou predito. Que a casa deveria passar por uma verificação antecipada. O que tem que ter essa casa para ele poder entrar? O coração do Santo Padre é quem definirá. Aqui é a família de Pernambucano, uma das casas indicadas. Eu vou tentar entrar nessa casa e ver a expectativa do pessoal. Depois eu faço o trajeto contigo. Boa sorte, vai com Deus. Trabalho. Posso entrar? Olá. Pode entrar, por Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Grande prazer. Um prazer estar aqui. Meu. Essa bandeira de Pernambuco são as honras da vida. Como é que a senhora recebeu a notícia que a tua casa pode ser escolhida para ser visitada pelo Papa? Com muita surpresa, com muita alegria. Ver o Papa sem ir a Roma. Ver o Papa na minha idade. O sonho que eu tive com ele é que ele estava passando ali naquela porta e ele estava entrando assim, com o cálice e a hóstia. E aquele ali, ele ia me dar, ele estava deitado na cama, era a extrema-unção que ele ia me dar. Se fosse o Papa agora, o que a senhora ia fazer? Eu faria isso aqui, ó. Eu faria isso aqui, ó. Para ele passar toda essa emoção, essa energia que ele tem, essa santidade. Ela não larga a bandeira de Pernambuco. A imagem de Francisco. E aqui é a minha suíte que já está. A gente pode entrar? Não, é o livrinho que eu vou dar pro Papa. Vamos guardar isso num lugar especial pra gente não perder, porque o Papa chega amanhã. Tem que fazer uma dedicatória bonita, eu quero que me Quer ajude. fazer? Eu te ajudo. Vamos fazer? O que a senhora quer dizer pro Papa? Amado Santo Padre. É um momento de muita emoção pra Dona Mara. Até eu tô ficando emocionada aqui. Posso ler? Isso, vocês, por favor, deem a sua nota sincera para eu fazer. Tá bom. Ó,
Amado Santo Padre, estou lhe oferecendo tão humilde lembrança para a sua santidade. Lembre de uma dessa serva em Jesus Cristo, aos 82 anos, preparando-se para o grande encontro com Deus. Obrigada, Francisco amado, te amo. Amara Marinho Oliveira. Tá lindo. Tá bom. Tá lindo. Com certeza. Tá lindo. Lindo. Ele vai adorar. Ei, Maria, nós somos a justiça! Brad Pitt e o novo super-homem tremeram na base e desistiram de vir ao Brasil por conta das manifestações de junho, que seguiram em julho no Rio. Francisco não se intimidou e continuou circulando de carro aberto, abençoando o povo, enquanto os protestos das feministas, dos gays e dos mascarados anônimos buscavam aproveitar a vitrine da visita do Papa. Já acabou a festa de acolhida dos jovens, está acontecendo uma manifestação contra o governador do Rio de Janeiro. O trânsito continua parado. Eu sou idiota, roubaram meu dinheiro para a JMJ. Do lado de cá, a gente vê que os policiais estão começando a se organizar, né? E as pessoas aqui estão dispostas a sentar para interromper o trânsito. O que foi essa ambulância que passou aí? O ônibus estava aqui, a galera estava barreirando aqui, o ônibus avançou com a porra toda em cima da galera. Você tá brincando? Não, isso, tô sério, foi agora. Quase que passou por cima da perna do moleque. O cara tava revoltado ali dentro do ônibus e passou pra lá atropelando todo mundo, pô. O cara quase que ficou com a perna embaixo da roda, cara. É um absurdo, covarde. Mais policiais estão chegando por esse lado, um número já bastante grande. Então agora a gente tem policiais dos dois lados, junto à faixa de pedestre, e tem policiais depois do cruzamento. E aqui no meio que a gente tem são os manifestantes. De que maneira que o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, essa manifestação também que vocês fizeram, tem a ver com a Jornada Mundial da Juventude? Manifestações, elas começaram há muito tempo. Agora existe uma questão concreta. Existe a presença do Papa aqui, existe o que a igreja representa politicamente, uma série de questões como o aborto, a homossexualidade, que a igreja tem uma força política nisso. Eu acho que isso também tem a ver. O Estado gastando dinheiro com isso tem algum tipo de influência no que as pessoas estão falando agora. O Estado é laico. Então eu acho que isso é uma das lutas. Você vai querer bater? O taxista está tentando passar, não consegue. Ele ficou nervoso, não dá para saber se ele bateu na grade, se os caras jogaram a grade em cima. E a confusão está armada. Vai definir, piloto! Vai quebrar isso aqui! Vocês vão quebrar isso aqui! Jogar o carro em cima das pessoas. Que loucura, pô. Eu já tava indo embora e tudo. Tem algumas pessoas que vão atrás do cara, que vão perseguir o cara também. Evidentemente que a maioria tá gritando, não, volta pra cá, deixa o cara ir embora, deixa o cara ir. Mas tem outros que se deixam levar pela provocação, pela treta e tudo, e querem resolver a coisa pessoal. O pessoal tá falando que você avançou com o carro. Eu não avancei, não. Parei, aí eles começaram a vir no meu carro. Você chegou a sair com uma chave de roda do carro? Porque estavam batendo no meu carro. Eu estou protegendo o meu patrimônio.
deixa ele embora. Deixa ele embora, é melhor. Ele tá perdendo a cabeça. Vai lá, vamos lá. Vamos embora. Tá vendo? Esse pessoal é meio louco. Quer dizer, vocês estão apoiando loucuras. Não, melhor você, para sua segurança, sair. Mas a sensação que está generalizada aqui no Rio é justamente essa. O Papa está aí, então tem esse lado do Papa, o Papa está passeando, o Papa está dando bênçãos, o Papa... Do outro lado, você vê uma cidade que está caótica, tudo parado, tanto por conta da Jornada Mundial da Juventude, quanto por conta dos protestos também. As pessoas já dispersaram, mas de repente, eis que chega um outro grupo de choque, as pessoas estão meio assustadas, assim, muitas falando, pô, agora que a parada já dispersou, que os caras estão chegando, agora que era para terminar, o que está acontecendo? Há pouco tempo também tiveram uns rojões que estouraram, ó, como esses daí. Estão chegando os policiais por aqui, o pessoal já está correndo já. Parece que vai ter bomba. Pra cá. Cuidado. Jogaram bomba de gás justamente agora, não tem mais nada. Nossa, olha a quantidade de policial chegando ali agora no túnel. E assim acaba mais uma noite aqui no Rio de Janeiro. Uma noite onde as ruas foram ocupadas antes pelos fiéis católicos, pelos frades franciscanos, pelas freiras, pelos padres e agora ocupada pelos policiais. Bom, esse aqui é o final da rua que o Papa vai percorrer, aqui na comunidade de Varginha. Olha lá, todos os funcionários da prefeitura maquiando a história, já limpando, tentando fazer os últimos preparativos. E ele vai entrar nesse campo aqui. O pessoal está montando grade aqui. Acredito que seja por questões de segurança, obviamente. Olha ali a pichação. O PP é o caralho. Deve ser uma pichação bem recente. Oi, Beraldo. Tá nervoso? Não tenho. Eu acho que ontem estava mais ansioso. Mas você tá vendo as coisas acontecer. Deu tempo de comer, se alimentar, Everaldo? Sanduichinho de leve. Não é fácil, não. Hoje a pretensão não é comer, trabalhar com o povo alimenta a alma. Tem um senhor ali que eu não sei se está trabalhando, se é alguém da comunidade. Vou lá tentar conversar com ele. Olá, o senhor está trabalhando aqui? Também estou trabalhando, não estou olhando para me ver cada detalhe, para me ter essa experiência. O senhor é morador aqui da comunidade? Ainda faltam umas 8 horas para a chegada do Papa. O senhor acha que o senhor vai descansar, vai comer alguma coisa ou vai ficar aqui plantado em pé esperando? Não, eu vou ficar aqui. Nem todo mundo tem essa oportunidade que eu estou tendo. É uma bênção tão grande que é um milagre. Não sei depois, mas acho que vai ser tudo diferente, vai ser tudo bom. Ele está aqui com o seu guarda-chuvinho embaixo da chuva, olhando para um palco que está praticamente pronto. É uma cena quase que poética. É impressionante a fé das pessoas. Bom, tá quase amanhecendo, a Rua Carlos Chagas aqui na comunidade de Varginha já começa a ficar mais cheia de gente, mais ocupada, com mais movimentação. Tem fiéis devotos do mundo inteiro orando. Eles se concentram exatamente em frente à igreja que o Papa Francisco vai entrar. Que animação essa hora da manhã, nem amanheceu ainda. De onde vocês vieram? Pernambuco. Vocês vieram como? De ônibus? De avião. Por quê? Ah, vocês pediram dinheiro no sinal para conseguir comprar passagem. A gente vendeu bombom, a gente fez festa, a gente fez um monte de coisa. E aí pagou passagem com esse dinheiro? Inscrição do quê? Da jornada. Quanto custa para se credenciar na jornada? Foi 278. Mas a inscrição mesmo é 615, se eu não me engano. E tem direito a quê? 615? Alimentação, transporte e o que? É o pacote mais completo. E dar um beijo no Papa, praticamente. Beijar a mão do Papa. 615 reais? Tem algum hino de louvor, alguma coisa para o Papa que vocês prepararam? A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Pararapá, pararapá, pararapá. Ai, 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 viva! A igreja jovem! A Jornada Mundial da Juventude foi criada em 1984 pelo Papa João Paulo II e já foi realizada em diversos países na Europa e também nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina. O objetivo é reunir jovens do mundo inteiro para rezar junto com o Papa. E nesse ano de 2013, busca chamar os fiéis de volta e despertar novos discípulos de Jesus. Qual a diferença que você percebe nesse Papa e por que ele atrai tantas pessoas?
Eu acho que ele cativa mais a gente pela formação jesuíta que ele tem, do voto de pobreza, que é a ordem dele. Você não acha que a juventude se descolou assim da igreja, ou ao contrário, a igreja se descolou da juventude? Se a igreja estivesse fraca, não teria 1,5 milhão de católicos no mundo inteiro. Parece que você tá no jogo do Corinthians, tá ligado? Você liga a câmera, os caras começam a pular, só que em vez dos caras gritarem, Timão! Os caras gritam, Jesus! Da onde é essa bandeira? Gente do mundo inteiro, de todas as nacionalidades que vieram para cá, para o Rio de Janeiro, para encontrar o Papa e participar da Jornada Mundial da Juventude. Por que de tão lejos para participar da jornada? Por Dios, con el encuentro con él y con el Papa. O que busca? Ó, já ganhei um chapéu aqui do México. Vocês são católicas mesmo? De verdade? Não usam camisinha, não fazem sexo antes do casamento? Nada disso? Esta acá não. ¿Estás casados? No, no estoy casado. ¿No? ¿Es virgen? Sí, soy virgen. ¿Tú no piensas que es una cosa mucho anticuada, muy antigua? No, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, no, no. Sí, sí, estamos en siglo XXI, ¿no? As coisas são diferentes, mais rápidas. Pero es la misma cosa. O Papa continua seguindo aqueles preceitos de sempre, né? Ele é contra o uso da camisinha, contra o sexo antes do casamento, contra o casamento gay. Vocês são a favor dessa política, desses preceitos? A favor demais e buscamos viver sempre, porque é algo que vale a pena, é algo que a gente acredita de coração. É, quantos anos você tem? Tenho 22. 22 anos de idade. Você já teve relações sexuais, não? Antes de eu entrar na igreja, sim. Ah, se deu bem, então. Se deu bem, irmão. Se deu bem, irmão. Antes de entrar na igreja, né? How many people have come with you? There's 25 from our church, but 230 from Brooklyn, New York. What do you think about the fact that the Pope is defending the same old, precepts of the church, like no condoms, no sex before wedding, like no gay marriage? Cara, ficaram meio bolados agora. He's only being consistent with the truth. Are you married? I'm not married. You're not married. Have you had sex before? No. Oh, how long ago did you become a priest? 5 years ago. Don't you think that the young people, they want to have sex and they have sex, they have to use condoms, right? That's why they teach abstinence. Yeah? Olha só que a gente está encontrando tipo, um mini bloco de carnaval, vai, 5, 6 pessoas. Galileu Galilei, que foi considerado um herege pela igreja. Acho que pelas roupas também a gente pode perceber que é um tipo de protesto contra a igreja. Olha o café! Adoro o café! Adoro machucar! Erro Zé! Adoro o café! O que é que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo o cortejo do Papa Popo. Papa? O Papa tudo. O choque mandando os caras andarem pro lado. Barulho insuportável aqui de sirene por todos os lados. São ônibus da polícia carregando os policiais, é uma ambulância. Olha só a quantidade de gente que tenta sair. Em alguns momentos isso aqui parece uma festa de futebol, em outros momentos parece uma praça de guerra. Parece uma verdadeira batalha para você conseguir ir embora. Se liga só no tamanho da fila do metrô. É animalesco isso aqui, entendeu? E olha como a gente se perde. A câmera vai ficando para trás porque não tem condição. Você é empurrado. Dá a mão lá, Janine. Catracas liberadas, não tem como controlar esse fluxo todo de pessoas. Como é que é? Não tem capacidade de organização. Não há capacidade de organização? O transporte está muito mal. Muito mal. Olha, desculpa. Então, a gente não pode gravar aqui, mas o que a gente percebe é que as pessoas realmente estão assim, revoltadas porque não existe condição. Isso não é uma organização. A cada hora que se aproxima a chegada do Papa aqui na comunidade de Varginha, o cerco da segurança vai se fechando. Homens da Marinha acabam de chegar aqui, os fuzileiros navais entrando na comunidade. É um momento de tensão. E é que eles vão fazer uma varredura agora dentro da igreja. O que está rolando é que as voluntárias ali não falam português. Acho que eles estão tentando entrar, só que eles não conseguiram ainda uma língua de comunicação. Vocês querem alguém para traduzir? Ajuda? Não, gente. Até que enfim conseguiram. Acho que elas ficaram assustadas com a quantidade de militares que chegaram de repente, elas não sabiam como agir. You guys didn't want them to come in? Because we need to check before. Okay.
You guys are powerful, right? Yeah. Good. One of the strongest, but But powerful. Bom, enquanto os fuzileiros navais fazem a vistoria dentro da igreja, o contingente da Polícia Militar acabou de chegar. O pessoal tentando tirar água, porque choveu até agora muito. O pessoal já está se amontoando nas calçadas, já começa uma gritaria, todo mundo em clima de festa. Tu é uma pessoa religiosa? Não é aquela pessoa, caramba! Como esse cara é religioso, mas a gente tenta ser, tem fé, né? A gente acredita em Deus. A gente tá aqui esperando ele passar, vai dar um beijo na boca dele. Você vai dar um beijo na boca do Papa? Na boca do Papa. Eu ia perguntar qual seria o teu pedido. Não vai ser o pedido, vai ser uma ação. Ah, não, meu pedido? Pera aí, qual foi o meu pedido? Qual é o teu pedido? Eu queria que ele fosse lá em casa fazer uma reforma, lá fazer umas compras. Ah, tu quer que o Papa faça umas compras pra ti? Ele vai entrar só nas casas. Ele só vai entrar nas casas que tem dinheiro, pô. Na minha lá que tá brava, ele não entra. Essa rua não era asfaltada? Não, era buraco demais. E só tem um bueiro ali, ó. Só tem aquele bueiro ali, ó. É por isso que a água não tá escoando bem, porque não foi bem maquiado. A caçamba de lixo era latão, não era aquilo ali, não. E o medo de vocês é que depois que o Papa vai embora, volte tudo como antigamente. Volte a caçamba antiga de lixo, que os garis não venham varrer a rua. Volta o rio enchendo de novo. Volta o rio enchendo. Os pobres perdendo os móveis. E o que tu acha do Papa tá vindo visitar a tua comunidade? Ah, eu acho que a gente ganhou na Mega Sena, né? Dona Mara! Como foi? Como passou a noite? Não passei. Não dormiu? A noite passou. A noite passou voando. Já tá chegando a hora, faltam pouquíssimas horas. Tô feliz. Eu tô tão feliz, tá? hoje ela a trocar. Claro, claro. Qual a expectativa dela para receber a talvez visita do Papa? Ela tá super eufórica. Ela tá super ansiosa e fico com medo dela ir da emoção para frustração. Entendi. Mas a gente vai entender que só o fato de ele passar aqui em frente à casa dela... Já é uma bênção. Já está sendo uma bênção tudo que está acontecendo. Sim. Que linda que a senhora está. Dá uma voltinha para mim, Dona Mara. Ela não anda. Ela desfila. A cada minuto a menos da chegada do Papa, as pessoas ficam mais excitadas, começam a gritar e tudo para garantir a segurança do Papa. Helicópteros, atirador de elite em várias lajes aqui da comunidade. Além da polícia aqui, Polícia Federal, Polícia Militar, os próprios militares. E ali do outro lado da rua acaba de chegar um tanque. Não entendi, um tanque parece que é um tanque revestido de pão. É pão isso, cara? É um tanque de pão. Mas o que isso significa? É a reivindicação que o governo gasta mais dinheiro com armamento, com bombas, do que com a alimentação do nosso país. E por que vocês escolheram esse lugar, nesse dia, para fazer essa reivindicação? Ser mais forte, né? Para chamar a atenção. Homem aventureiro é o quê? É um homem bravo, audaz, mulher aventureira é uma vadia. E se ser vadia é ser livre, nós assumimos, somos todas vadias. Desde 2011 acontece na praia de Copacabana a Marcha das Vadias. Coincidindo com a visita do Papa, o protesto tentou ganhar visibilidade. A violência contra as mulheres e o aumento de 24% nos casos de estupro só no Rio de Janeiro em 2013 são as principais bandeiras do movimento. E com o lema Meu Corpo, Meu Território, a marcha também defende a legalização do aborto e é contra o Estatuto do Nascituro, que impede o aborto mesmo em caso de estupro. Se liga na quantidade de pessoas que já está aglomerada. É lá que está localizado o palco, onde acontecem todos os eventos, onde o Papa vai chegar também para participar. E aqui está o ponto de encontro da Marcha das Vadias. Pelo que elas estão falando, provavelmente decidiram ir no sentido oposto para evitar um atrito maior com os fiéis católicos. De repente passou um grupo da Jornada da Juventude e os ânimos se esquentaram. De um lado da grade viva é o Papa, é a Juventude é o Papa, e de outro a Marcha das Vadias. Estavam tentando evitar esse tipo de confronto, mas foi durante a concentração mesmo, antes da marcha começar. A questão é, a gente quer garantir a fé de todo mundo. Se isso aconteceu aqui na concentração, imagina só o que vai rolar durante o protesto mesmo, durante a Marcha das Vadias. São muitos os cartazes aqui na marcha também. Olha só, tire seus rosários dos meus ovários. Uma manifestação bem humorada, que elas estão se colocando.
e a sua revolta com a posição da igreja e da sociedade com relação às mulheres que vêm sendo estupradas frequentemente. Só no Rio de Janeiro são de 16 a 20 estupros por dia. É uma coisa completamente absurda. Em meia marcha da vadia a gente encontra a placa também. Tem pessoas religiosas, ó lá. Queremos uma igreja que não condena as mulheres que abortam, católicas por direito de decidir. Vamos chegar lá e conversar com elas. Muitas pessoas estão vendo o Papa como um Papa progressista, um Papa renovador. Vocês também veem ele assim, não? Nós queremos que ele mude com relação à ética e à moral sexual, especialmente com relação aos direitos das mulheres. Você acha que só um milagre para isso acontecer? Falando sério. Mas nós estamos nessa. Nós acreditamos nessa luta. Vocês acreditam que isso é possível? Nós encontramos respaldo de milhares e milhares de outros católicos também. Vai haver uma performance aqui, inclusive tem uma moça vestida de Maria. Você não acha que isso é uma afronta à sua religião? Não é uma afronta, não, porque Maria é uma mulher comprometida com o projeto de Jesus. Eu sou passiva, mas meto bala. Se vier tapar meu cu com a tua Bíblia, eu meto bala. O que vocês estão preparando aí? Degeneradas estão aí, uma performance porno terrorista. Qual a expectativa que vocês têm da reação dos católicos aí? Na verdade é bem pra eles mesmo, assim, pra eles verem um pouco do terror que a gente sofre com tudo que eles pregam, assim. Onde é que vocês arrumaram essas cruzes pra fazer a performance? Olha aí. Doação. Doação? Os caras sabiam que era pra performance? Não. Imagina só o que vai acontecer. Porque os caras estão preparando uma performance com os símbolos maiores do catolicismo, né? Que é Jesus Cristo na cruz. Ali à frente a gente tem duas imagens de Nossa Senhora. Ambas as imagens estão cobertas a cabeça com camisinhas que foram distribuídas pelo governo. É bem provável que isso gere uma grande revolta entre os fiéis e entre os católicos. As organizadoras da Marcha das Vadias afirmam discordar do tom da performance e se defendem dizendo que, como o protesto é construído coletivamente, elas não podem se responsabilizar pelas polêmicas cenas envolvendo crucifixos e imagens da Virgem Maria. A senhora veio para participar da Jornada Mundial da Juventude. O que a senhora acha? Está começando a passar aqui o protesto, a Marcha das Vadias. A gente reza por eles, somos todos irmãos. E você vai ficar aqui. Você quer participar e cantar as músicas de Maria. O seu objetivo é o quê? Trazer luz para eles, é isso? Você acha que eles estão na escuridão? Você acha que eles estão na escuridão? Jesus te ama e eu também. Qual é o plano agora, Indianara? Na realidade, agora corre um risco que a gente vai passar em frente à igreja que antes não aconteceria, entendeu? Então a gente não vai tentar desviar o pessoal para não invadir igreja nenhuma. Onde está a igreja? Ali. A estratégia é ver se as pessoas não enxergam a igreja, porque se ninguém enxergar a igreja, não vai dar para controlar. E aí o bicho vai pegar, né? Agora do lado esquerdo, a gente já percebe um cordão de isolamento feito pela Polícia Militar. Vocês são advogados? A gente é da Comissão de Direitos Humanos. Aqui tem vários advogados do prêmio da OAB. O grupo Habeas Corpus, que é o grupo voluntário. O que vai acontecer aqui? Porque a polícia está... A polícia está sendo batedor para poder pessoas participarem lá. Essa é a igreja na frente da qual a passeata ia passar. Então, assim, esse é um momento delicado, esse é um momento tenso. Vocês já estão fechando os portões da igreja, olha só. A Indianara lá fazendo uma corrente contra, para evitar que as pessoas passem para o lado de lá. Toda uma preocupação para tentar evitar que a invasão aconteça. Olha só a cara das pessoas que ficaram presas ali dentro da igreja.
olhando a marcha das vadias passando. Algumas empunham um terço, e eu acabo de receber uma chuva dourada. Agora sim eu faço parte, estou acompanhando a manifestação, a marcha das vadias, tem mais colorido, olha só. Tem uma multidão aqui na frente da igreja gritando as palavras de ordem. Agora é: eu amo homem, amo mulher, tenho o direito de dar para quem eu quiser. Você veio para participar da JMJ. O que você está achando da marcha das vadias? Se eles querem protestar, eles não precisam protestar assim, né? Como eles deveriam protestar? Não é certo as pessoas andarem mostrando os peitos, é proibido por lei. Faltam com respeito. É a igreja que invade o Estado e o Estado invade os nossos corpos. Nós não fazemos o mesmo. Aí a gente está seguindo para as liberdades individuais dos nossos direitos. Agora vai começar o beijaço. Aqui terminou a marcha das vadias. Pode-se dizer que foi um orgasmo coletivo. As pessoas que estavam na vigília aqui nessa praia já estão saindo e às pressas, todo mundo preocupado com o que pode acontecer, porque a gente já viu imagens de manifestações desse tipo aqui, de confrontos, não é brincadeira. E olha só, o bloqueio da Guarda Nacional vai até na água. Por que eles não podem passar? Por quê? Essa é a ordem, não pode passar. De quem? Tá. Por que eu sou moradora do Rio de Janeiro? Não pode haver outra reunião. Não entendi, desculpa. Mas é direito de dividir. Mas ela não é reunião. Uma reunião pré-estabelecida, não pode haver outra reunião. É direito de ir e vir, cara. Vocês não podem fechar a praia, Bom, a só pra confusão. gringo passar. A praia é nossa também, se eu quiser atravessar e tomar um banho de mar lá, eu posso. Porque eles podem e eu não. Se você quiser, então você vai passar, eu vou com você. Você quer ir onde? Todos querem Não, você não tem. O senhor não tem que permitir. Todos são direito de passar, só que a gente está pedindo quem está nesse movimento para dar a volta. Ah, para dar a volta. Se eles derem a volta, eles podem passar numa boa. Pois é, se eu não tomar cuidado, quem vai passar vai ser eu daqui a pouco, viu? A água não dá boi. Olha só, abraçou aqui o... Agora o momento ficou mais tenso ainda, estão tentando forçar a barra. Olha só, olha só, olha só. Calma, rapaziada. A coisa tá esquentando, calma. Calma, rapaziada. Pior que não adianta nem pedir calma, não adianta pedir calma. A questão agora aqui tá muito tensa. As pessoas agora acabaram de tirar a grade à força aqui. Essa porra aqui, ó, não me representa. Não existe direitos nesse país. Eu não sou brasileiro nessa porra, não. Brasil, sou ser humano, tô vivo, porra. Por que você tá com o rosto escondido? Porque a polícia, depois ela vai caçando manifestante por manifestante, procurando em Facebook e indo na casa das pessoas para prender elas. Isso, para tentar nos privar do direito de manifestarmos. Vai tá aí. Dona Mara, falta 1h30. Qual a expectativa agora? A expectativa? Ó. Ah, a cerca aqui tá solta. Será que isso é um sinal? Ela quer ficar aqui para receber uma bênção do Papa. Uma bênção do Papa. A neném tem problema. E vocês conheceram como? Conhecemos. O motorista. Sim. Ele falou com Dona Mara. Falou com ela. E a senhora atentamente accedió que a gente passasse aqui com a criança mientras que... Que legal, que legal. E ela vai curar, ela vai curar. Qual é o teu desejo? A gente sabe que Deus. Só Ele. Milagre, por isso a gente está aqui. Minha criança vai caminhar, minha criança vai falar, porque Deus quer que dê tudo certo. 25 minutos. 25 minutos, Dona Mara. Você vai fazer puff? Não vai fazer puff, não dá esse susto na gente, Dona Mara, não vai fazer puff, não. Eu vou ficar aqui do lado da senhora. Quero empurrar essa galera. Fica ali. A senhora quer empurrar a cerca e atravessar? Se ele não entrar, eu vou.
Agora são realmente minutos para o Papa chegar. Ele já está na avenida que dá acesso à comunidade. E o coração da Dona Mara, como é que tá? Calma. Vai dar tudo certo. Por que a senhora está chorando? Emoção. Preocupado com a tua mãe? Ela tá nervosa. Vou ficar com ela. Fica aqui. Ela não sabia qual era, mãe. Qual é, mãe? Nossa, ela quer o quê? Um remédio? Tá passando mal? Ela tá nervosa. É aqui que eu guardo, Dona Mara. Ela tá tremendo muito. Esse é o sonho da Dona Mara sendo realizado agora. O Papa tá passando ali. Primeira vez que você sentiu a arma? O pior não é eu sentir o frio, né, da arma. Você ter a consciência de que tem uma arma apontada pra você. Sobretudo, podendo ser disparada sem a vontade dele. Nada ali era planejado. Num determinado momento, eu disse, olha, vocês não estão acreditando? Então tá, então ela vai morrer. Eu vou contar até 100 e vou atirar. A Liga. Chegou, gente? Aonde que ele tá? Na igreja. Enfim, o momento mais aguardado pela Dona Mara e por toda a comunidade de Varginha. Papa dos Pobres finalmente chegou à favela da Zona Norte Carioca. E toda a comitiva dele passando agora, então a gente tá na expectativa dele ser minutos pro Papa vir. Isso, mãe. Aí, mãe, calma, mãe. Esse é o sonho da Dona Mara sendo realizado agora. O Papa tá passando ali. Calma, gente. Calma. Aqui, ó. Ó, estamos chamando o Papa. Estamos chamando o Papa. Olha o Papa. Ah, não. Papa. Francisco tá dando a bênção na menina. Dona Mara, olha o contato, toca nele. Tocou na Dona Mara, contato com ele. Amém. Tá fazendo a bênção. Olha, eu tô emocionada. Dona Mara beijou a mão do Papa. Tô segurando. Tá aqui, eu tô segurando. Fica tranquilo. A Dona Mara tá passando mal. Vem cá, mãe. Fica bem, mãe, por favor. Vem cá. Nossa, eu tô tremendo, cara. Fica bem, mãe. Eu tô com você aqui, mãe. Fica bem. Ele só grita dizendo que tá com ela ali. Mãe, ele me até você, minha mãe. Tá aí? Mãe, eu te falava sempre, é isso, mãe. Ele te abençoou, mãe. A Dona Mara tá realmente passando muito mal. Ela quase desmaiou, eu consegui segurá-la. Eles estão colocando água, dando água pra ela. Foi muita emoção. Ela tá desmaiando, cara. Ela tá desmaiando de novo, cara. Médico! O Marcos tá correndo atrás do médico. Médico! Gente, médico! Ali, ó, ela tá sendo levada. Eu não tenho palavras, cara. Vem por aqui. Que nervoso, eu não tenho nem o que dizer. Nunca passei por nada parecido na minha vida. Acho que nunca nem vou passar. Meu Deus. Eu só tô apreensiva, eu quero saber se ela tá bem, se aconteceu alguma coisa de grave, se foi realmente só muita emoção. Deus queira que seja muita emoção. Que bênção! Deu certo! Como que foi esse momento? Estou muito emocionada. Eu acho que é um aliento mais para
Uma força. Ai, o que é um presente? Um terço bento. Que legal. E ele entregou minha mão. Estou muito feliz que deu certo. A minha maior preocupação agora é como está a dona Mara. Ela realmente passou muito mal, foi um momento super tenso. E aí, alguma novidade da dona Mara? Ela está aqui? Não, ela está no hospital, mas está bem, graças a Deus. Foi só um susto, uma emoção muito grande. Para a gente foi uma emoção, imagine para ela, né? Que Com vocês certeza. acompanharam o dia inteiro dela. O dia inteiro dela. O quanto ela queria apreensiva e ansiosa com esse momento. Mas pegou na mão dele, beijou, ele ficou muito feliz por isso. Um beijo para toda a família. Muito obrigada Mariana. pelo carinho, de verdade. Nada, tchau. Tchau. Eu tive precisamente ao lado do Papa. Eu sou católica, mas eu não vivo a Igreja Católica, não vivo a verdade católica, eu não sou praticante. Eu sou muito crente de Deus e busco a minha espiritualidade. Mas tá aqui, nessa festa católica, independente de qualquer religião, mexe muito, é de uma emoção indescritível, cara. E muito feliz de ter tido essa oportunidade. Ao lembrar os 20 anos da chacina de 6 crianças e 2 jovens na Candelária, o Papa tocou o dedo numa ferida que está ligada a outro crime também marcante da história do Rio de Janeiro. Olha só, estava na Candelária, toda a agulha de gelo. Chacina da Candelária e o sequestro do ônibus 174. 2 tragédias cariocas, um personagem em comum. Sandro do Nascimento, ainda menino de rua, sobreviveu ao massacre no centro do Rio. Já adulto, foi autor do crime transmitido ao vivo pela TV e parou o Brasil. Um show de violência, com 10 reféns na mira do revólver de Sandro por 5 horas. Vítima do sistema ou um bandido frio? Agora na Liga, o sequestro que o Brasil não esquece. Um assaltante enlouquecido ameaça os passageiros de um ônibus. O drama dos passageiros deste ônibus começou pouco antes das 3 horas da tarde. 3 policiais tentaram convencê-lo a se entregar. Uma das vítimas é forçada a escrever que o assaltante está possuído pelo diabo. O bandido colocou a arma dentro da boca da refém. Ação desastrada da polícia. E atirou. Luana pegou o ônibus da linha 174 na porta da universidade em direção ao estágio, mas nunca chegou. Naquele dia, ela ficou sob a mira do revólver de Sandro por 4 horas e meia. Foi puxada pelos cabelos e se tornou uma das personagens de um crime dos mais marcantes da história do país. Tudo começou aqui, no ponto de ônibus. No momento em que eu decidi pegar um ônibus que eu não pegava todo dia, porque esse ônibus que eu pegava todo dia estava muito lotado. Em vez de pegar um 170, que é uma linha que ainda existe, eu peguei a antiga 174, que hoje é 158. Você pensou assim em algum momento, você podia ter pego a sua linha de sempre? Ou você achou que não, isso tinha que acontecer? Esse acaso, né, não foi o que mais me impressionou nessa história toda, não. Ele perguntou de onde eu era, e aí eu falei que eu era de São Gonçalo, e aí ele se identificou porque ele também era de São Gonçalo. Eu passei para o vestibular, vim estudar aqui na PUC com 17 anos, e ele também, depois de ter passado pela chacina da Candelária, ele veio passar por um projeto social da PUC. A nossa história saiu de um ponto comum, a gente separou e se reencontrou em condições completamente distantes, diferentes, mas no mesmo local. Como todo dia, por volta das 14 horas, José Fernandes sentou na sua cadeira, tirou as chaves do bolso e ligou o motor. O que ele não sabia é que a viagem que estava começando iria ser a pior da sua vida. O caminho que a gente vai fazer é exatamente o caminho que o senhor fez aquele dia, não é isso? Da Central do Brasil. No dia do sequestro, quando aconteceu aquela tragédia, há quanto tempo o senhor trabalhava na empresa? Na linha 12 anos.
Foi esse ponto aqui que o Sandro subiu? Foi, é aqui que ele subiu. Ele subiu pela porta da frente, pela porta de trás? Porta de trás. O pedestre que estava aí no ponto do ônibus fez sinal para mim que estava armado. Até aqui a viagem estava normal, tranquila, mas tudo mudou a partir da entrada do Sandro no ônibus e de um pedestre que saiu aqui desse ponto. E pelo jeito que ele falou, acho que ele deu um aviso por aqui, ó, toma cuidado, tem alguém armado aí. Aí a coisa mudou completamente e entrou por essa porta aqui, ó, certo? Ele ficou aqui atrás. Não, ele passou a roleta e veio sentou atrás de mim. Atrás do senhor tinha uma pessoa armada sentada aqui nas suas costas. Exato. O que passou pela sua cabeça? O que passou pela minha cabeça é que eu pensei que ele ia esperar o ônibus encher para poder anunciar assalto, né? Como foi aquele momento que você percebeu que alguma coisa não estava normal? Alguém anunciou que tinha um homem armado dentro do ônibus, a polícia seguiu, né, o ônibus, se comunicou e eles pararam, interceptaram o ônibus lá na Rua Jardim Botânico, num lugar que não era ponto, né? A polícia já veio do lado do senhor, veio atrás. Não, atrás. E já veio dando sinal para parar. Fez sinal, mandou encostar, eu encostei bem ali naquele lugar. O Sandro falou o quê? Ele viu parar e já começou a ficar nervoso. O ônibus parou mais ou menos aqui, virado para lá. A porta de saída, né, da frente do ônibus estava virada para lá. Daqui a gente via exatamente aquela plaquinha ali o tempo todo. Rua Jardim Botânico. Rua Doutor Neves da Rocha e Rua Jardim Botânico. Os policiais pediram para ele descer, ele ficou com medo. E aí pegou o primeiro refém. Na hora que o Sandro viu o policial aqui, o outro ali, a reação dele, qual foi? Ele puxou a arma da mochila quando viu o policial. E teve a gritaria quando ele puxou a arma? Normalmente todo mundo ficava um pouco calmo, mas todo mundo ficava apreensivo, né, com aquela cena. Aí ele puxou a arma, pegou a senhora que estava aí no banco sentada, pelos cabelos, levou ela lá para trás. E na hora que ele puxou a mulher lá para trás, qual foi a sua reação? Não pensei muito tempo, saí pela janela. Fiz isso, né? A perna esquerda aqui lá fora, né? E depois, com jeitinho, puxei a direita. Não era mais fácil ter pulado aqui? Não, porque eu fiquei com medo de haver uma... Entendi. Uma troca de tiro e eu ser atingido, entendeu? Quando o senhor saiu pela janela aqui, pra onde o senhor foi? O que o senhor fez? Atravessei lá pro outro lado da rua. O senhor veio pra cá? Eu fiquei aqui. No momento que eu saí, eu pensei, se eu tivesse ficado lá dentro do ônibus, nem sei o que poderia ter acontecido, né? Ele poderia ter me usado para dirigir o ônibus para ele, né? O senhor tinha esse medo? Tinha. O motorista saiu, várias pessoas conseguiram sair. Um policial chegou a entrar pela porta de trás, tentando fazer eles liberar o primeiro refém. E aí depois ele desistiu, esse policial saiu de volta porque ele viu que, enfim, ele estava armado e ia poder fazer um estrago ali dentro. Desceu e aí dali começaram a vir os policiais, interditaram a rua. Os dois policiais militares interceptaram um ônibus da linha 174 a 350 metros de onde Sandro havia subido. 10 minutos depois, mais policiais chegaram ao local, bloqueando o trânsito e levantando um cerco no raio de 150 metros do ônibus, o que não impediu os jornalistas de se aproximarem para transmitir a tragédia ao vivo para todo o Brasil. O Brasil inteiro parou para acompanhar de perto o drama daqueles passageiros que estavam sendo mantidos reféns dentro do ônibus. Tia Oliveira foi um dos primeiros jornalistas a chegar para fazer a cobertura e a gente vai conversar com ele agora. Fala, tia. Como vai, Cadu? Tudo bem? Bom, tudo jóia. Diz pra gente como é que foi que você ficou sabendo da notícia do evento e foi escalado para cobrir aqui. Bom, eu estava na redação nesse dia por volta das 2 horas da tarde, 2h30, e aí a primeira notícia do sequestro veio através de uma câmera de trânsito transmitida ao vivo. Imediatamente, a chefia de reportagem deslocou várias equipes para cá e eu cheguei aqui na Rua Jardim Botânico com um cordão de isolamento já feito lá naquele sinal. 150 metros daqui, mais ou menos. Exatamente. Só que esse isolamento era muito mais para controle de trânsito do que para evitar que as pessoas chegassem perto do ônibus. Tanto é que eu consegui chegar aqui junto com o meu cinegrafista pelo meio da rua, tranquilamente, sem ser
impedido por qualquer policial. E conforme eu fui vendo o ônibus, alguns policiais já estavam posicionados em algumas viaturas que estavam aqui espalhadas. E aí, para minha surpresa, assim que eu fui me aproximando do ônibus, eu escutei um tiro. E ele tinha atirado no para-brisa. Só muito tempo depois é que o batalhão especializado nesse tipo de ação, que é o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, chegou para poder fazer todo aquele cerco da maneira mais adequada. Quando eles fizeram o cerco mais apertado, assim, o que aconteceu com você? Você teve acesso ainda ao ônibus? Qual foi a estratégia que você usou? Eu e o cinegrafista, a gente pulou esse muro, passamos para o outro lado e começamos a caminhar mais para lá. Por aqui tinha outras pessoas também, mais jornalistas? Tinha jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, os atiradores de elite já estavam posicionados. A visão que se tinha daqui era bastante privilegiada, até porque o Sandro estava de costas para eles, porque estava mais preocupado em narrar a situação para as câmeras de TV do que necessariamente com a preocupação com os policiais que poderiam atingi-lo no momento mais adequado. Você conseguiu pular e voltar e chegar mais perto ainda do busão. Exatamente. Ninguém parou você, ninguém interrompeu. Quem tentava avançar de lá para cá já não conseguia mais. Mas quem já estava aqui dentro também não saía. Nesse momento, o comandante do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar tenta negociar com o assaltante. O momento é de muita tensão. Você conseguiu ouvir a negociação, o que eles falavam? Eu consegui ouvir o Sandro Nascimento gritando a todo momento, dizendo que aquilo não era um filme de ação, aquilo era a realidade. A gente ouvia os gritos das próprias vítimas, a gente ouvia o desespero de quem estava ali dentro daquele ônibus, pedindo para que aquilo ali tivesse uma solução o mais rápido possível. Quando você sentiu, a primeira vez que você sentiu a arma? O pior não é eu sentir o frio, né, da arma, é você ter a consciência de que tem uma arma apontada para você. Isso... Com uma pessoa descontrolada. Isso, exatamente, sobretudo podendo ser disparada sem a vontade dele. Poderia acontecer alguma coisa que nada ali era planejado. Fica no meio das câmeras. Porque a câmera confunde ele. O Sandro, ele ficava circulando a todo momento para frente e para trás do ônibus com a Janaína sendo refém com a arma apontada para a cabeça. Tanto é que a própria Janaína é que escreve com batom todos os recados que ele acaba transmitindo através do para-brisa e das janelas do coletivo. Que mensagens eram escritas? Ele vai matar geral às 6 da noite. Nossa. E aí a Janaína, ela teve a perspicácia, não sei exatamente o que se passou na cabeça dela, mas ela escreveu ao contrário, justamente para quem estivesse do lado de fora pudesse entender a mensagem. Ele mandou a imprensa e os policiais se afastarem. A tensão tomou conta de todos os passageiros que entraram em pânico. O Sandro estava um pouco incomodado com os fotógrafos que estavam diante do ônibus fazendo as imagens. Exatamente. Ele várias vezes havia pedido para o pessoal sair dali. Ninguém atendia. Ninguém atendia porque é a lógica de um preso dentro de uma penitenciária. Todo mundo fala que o preso tem todo o direito de fugir. Quem é responsável pelo esquema de segurança é que tem que impedir. É a mesma lógica da imprensa. Ou seja, a gente quer estar perto do fato para poder narrar exatamente da maneira mais verossímil possível. Após 1h30 de negociações, Sandro permitiu a saída do primeiro dos 10 reféns, Carlos Leite Faria, que pulou a janela do ônibus. 30 minutos depois foi a vez do então estudante William Nunes de Moura. Mas apesar das libertações, dentro do ônibus 174, a tensão não diminuiu. Duas passageiras sentadas mais ou menos no meio do coletivo estavam muito nervosas e que uma delas estava passando mal. Nós todos estávamos tentando convencer o Sandro de libertar a Damiana, que ela estava passando mal. Teve um derrame dentro do ônibus, né? E a Geisa estava muito nervosa. Ela tremia o tempo todo, chorava o tempo todo. Ela dizia que não ia sair dali viva, ela afirmava isso. E acho que aquilo estava angustiando ele também, né? Mas ela falava pra ela assim, ou ela falava para as pessoas, para a Damiana, mas ela queria salvar a Damiana. Como é que vocês convenceram ele? Tinha uma pessoa ali que não era só um louco violento sem razão, né? Tinha uma pessoa ali com
com uma carga emocional muito grande e falando de si o tempo todo. Eu já matei 7, eu não quero ter mais uma na conta. Então ele se preocupava supostamente em matar mais alguém. Aí, Brasil, pode me filmar legal, Brasil. Se liga só. Eu tava na Candelária, ô bagulho é sério. Mataram meu irmãozinho na mão de Davi. Então, não tenho nada a perder lá, não. A vida do Sandro foi marcada por 2 tragédias com elementos em comum. Ambas aconteceram no espaço público da cidade, a intervenção da polícia foi fortemente questionada e nas 2 morreram inocentes. A principal diferença é que na primeira ele foi vítima e na segunda o assassino. Eu estou aqui com a Ivone, que cuidou do Sandro, né? Quando ele chegou aqui na Candelária, ele tinha mais ou menos 11 anos, né? 11 anos. Muito pequenininho, miudinho. E aí juntou-se ao grupo que tinha aqui, que eram 72 crianças. 72 crianças. Muitas crianças que dormiam ali nos pilotis, tomavam banho aqui e chamavam essa estátua de a mãe. Como se tivesse pegado para ele aquilo que faltou, né? Aquilo que faltou. Sandro nunca conheceu seu pai. Aos 6 anos de idade, viu sua mãe morrer esfaqueada. Semanas depois, cortou os poucos vínculos familiares que tinha e ainda com o uniforme da escola, fugiu da casa da sua tia, se tornando mais um dos meninos de rua do Rio de Janeiro. Sandro era um menino tímido, muito amoroso. É mesmo? Muito amoroso, quer dizer, vivia abraçando ele, sentava no meu colo. Naquele momento, ele criança, ninguém diria que aconteceu o que aconteceu depois. Quanto tempo o Sandro viveu aqui? 1 ano e meio. Ah, na rua 1 ano e meio. Até a chacina. Os meninos da Candelária chegaram assustados e escondidos nos cobertores. O cartaz feito às pressas falava da tristeza com a perda dos companheiros. Apenas os meninos de rua e poucos parentes puderam entrar na capela, a mesma onde outras 2 vítimas do massacre foram veladas ontem. Você foi uma das primeiras pessoas a chegar? Eu fui a primeira pessoa a chegar. E eu dizia aos meninos, se acontecer alguma coisa, vocês me telefonem a hora que for. E quando foi mais ou menos 15 para meia-noite, um garotinho de 9 anos, chamado Bocão, me ligou e disse, olha, é melhor a senhora vir que estão matando a gente. O que você viu aqui quando você chegou? As crianças em polvorosa, aqueles corpos todos no chão, um aqui, morto aqui, por isso que tem essas imagens das crianças mortas aqui. O resto lá, daquele lado ali embaixo do pilotis. Os carros chegaram, pararam aqui, os homens chegaram e começaram a atirar. Nos que estavam aqui? Nos que estavam aqui. E aí isso foi muito rápido, porque eles procuraram por um menino, e aí quando o menino respondeu, sou eu, eles começaram a atirar. Mataram 8, né? E eles não saíram daqui, eles continuaram aqui, e eu cheguei, estavam os meninos mortos por toda a calçada, e as crianças desesperadas sem saber o que fazer. Então, eu agrupei as crianças à minha volta. E o Sandro estava no meio dessa turma? Estava no meio dessa turma, lógico. Esse aqui era o Sandro. Esse era o Sandro? Esse era o Sandro. Ele foi o que ficou mais perto de mim, agarrado comigo. Eu nunca vou esquecer. Eu fico até emocionada quando eu falo, porque foi um descaso das crianças terem sido assassinadas pela polícia. Foi um descaso de deixar uma pessoa sozinha na rua, com 60 e poucos crianças, sem perguntar o que a gente ia fazer. Olha, foi uma sensação que eu tive dessa sociedade muito ruim. Eu andava na rua, as pessoas paravam perto de mim e me cuspiam. É mesmo? Porque eu protegia bandido, porque o que eu estava pensando da vida. E essas coisas que você passou com essas crianças, mudou a maneira como você trabalha? Não, continuo na minha linha de idealismo, dizendo que nenhuma criança pode ser abandonada nesse país. Eu vou morrer pensando isso. Num determinado momento, eu disse, olha, vocês não estão acreditando? Então tá, então ela vai morrer. Eu vou contar até 100 e vou atirar. Aí saiu 1, 2, 3, aí pulava a contagem, 60, dá 70, 100. Atirou. Se ele tivesse tido um apoio de alguma organização que tivesse naquele lugar que ele morava, com certeza o desfecho teria sido completamente outro.
Essa área toda acabou sendo cercada por policiais que poderiam atingir o Sandro Nascimento caso existisse uma oportunidade. Agora, em determinado momento, a gente percebeu também que o Coronel Penteado, que era o comandante do Batalhão de Operações Especiais da PM, recebeu um telefonema. Não se sabe exatamente de quem. Ligou para ele? Alguém ligou e com certeza deve ter dado a ordem para não atirar, porque oportunidade foi o que não faltou. 4 horas, em vários momentos, o Sandro Nascimento se distanciava das vítimas e ele virava um alvo fácil. Ana assumiu o papel de negociadora. Ela distribuiu água aos outros reféns, acalmou os mais nervosos e manteve o controle. Você elaborava um discurso para não desagradá-lo, para não irritá-lo, para acalmá-lo? Qual era a sua intenção quando você conversava? Eu tentava fazer com que ele confiasse em mim. A ideia era essa, que eu pudesse também transmitir confiança. Por exemplo, teve um momento em que eu falei que eu estava apertada para ir ao banheiro. Falei que ele fazer xixi. A expressão foi essa. Ele falou assim, pode ir lá na porta, vai fazer. Eu olhei para ele e falei, mas como é que você sabe que eu não vou sair? Você falou isso? Falei. Aí ele falou, eu sei que você não vai sair. Então ele também me manipulou em alguns momentos e eu manipulei. Porque o você Sandro. poderia ir lá fazer xixi, abrir a porta e sair. A ação era perfeita para sua fuga. Completamente viável, entendeu? Você pensou em algum momento? Pensei, olhei várias vezes pela janela. Claro que acho que qualquer um naquela condição de submetido àquilo ali, você tentaria escapar de alguma forma. E por que você não saiu? Primeiro que eu achei que poderia não dar certo, poderia pular, ficar agarrada, não conseguir, e aí gerar alguma coisa pior. E eu também não tinha coragem de sair e deixar as pessoas aí, como se eu tivesse uma certa responsabilidade pelas pessoas, entendeu? Num determinado momento, eu disse, olha, vocês não estão acreditando? Então tá, então ela vai morrer. Eu vou contar até 100 e vou atirar. E aí ele saiu 1, 2, 3, aí pulava a contagem, 60, tá 70, 100. Atirou. E aí é claro que todo mundo que estava aqui em volta se deu conta de que, na verdade, aquilo ali não era uma brincadeira. Eu pedi pra ele, você não vai matar a Janaína. Eu falei sério, olhando pra ele. Aí ele olhou pra ele e falou, não vou matar. E não matou. Quando ele deu o tiro, eu peguei nela. Pra ela saber que ela não tinha morrido. É que não podia mostrar pro lado de fora que ela tava viva. A cabeça dela estava em direção da arma mesmo? Ela agachou. Ele mirou pra qualquer lugar, já que... Ela agachou, ele apontou pra baixo, só que quem tava lá de fora não conseguia ver exatamente a direção da arma dele. Ele apontou mais ou menos pra onde ela estava, mas desviou. E vocês sabiam que ele estava virando a arma para o outro lado. Mas até que ponto a gente podia confiar? Isso. Não sabia, mas o fato é que ele não fez. Ele queria fazer a coisa parecer pior do que ela já era, né? Quase como uma tentativa de... mobilizar os policiais para que não acontecesse o pior. Ele a queria assustar. Era uma encenação até certo ponto. Ele mandava vocês dizerem alguma coisa, fazerem alguma coisa para ajudar nessa dramatização, no que ele pretendia? Mandava chorar, mandava gritar, mandava aquilo, fazia parecer pior do que já era. Você fez o quê dessas coisas que ele mandou? Chorei, gritei, precisava mandar, mas ele mandou. Era a intenção dele fazer parecer pior. Muito, muito terrível. A todo momento ele também estava transitando entre o real e a ficção também, né? Ele também sabia aproveitar muito bem todo o circo que tinha sido montado. Pois é, porque essa encenação deixou muito claro que, na verdade, ele não queria, de fato, assassinar aquelas vítimas. Ele já tinha libertado um estudante, já tinha libertado um pedreiro, já tinha deixado a Damiana descer do ônibus e aí depois acabou se descobrindo que ele fez aquela encenação para poder pressionar os policiais a ter um desfecho. A impressão que se dá é que durante todo aquele tempo ele se viu com todas as câmeras apontadas para ele e ele virou protagonista, coisa que ele nunca tinha sido a vida inteira. Ele tinha sido sobrevivente da Candelária, tinha visto a própria mãe sendo degolada na infância e de um momento para outro ele era a estrela. Não de um filme de ação, como ele tinha dito, mas sim de um fato real, mas que na verdade ele acabou chamando a atenção
claro que da maneira mais trágica possível. Depois da chacina, né, como que foi a história do Sandro? Eu tive contato com ele até 1997. Depois disso, uns 6 meses antes do fato 174, ele me procurou lá na Maré, na minha escola, no Projeto Herê, e disse que ele tinha vontade de trabalhar, mas ele estava muito ruim, porque ele tinha tomado droga. O que eu podia fazer com ele? Porque ele estava aí? Olha, ele já estava um rapaz, né, um homem. Ele, muito deteriorado, ele me contou que ele tinha passado várias vezes por prisões, né, celas de delegacia, me contou o que ele tinha sofrido nessas celas. Ele dizia para mim, Tivone, você pode imaginar um lugar de 4x4, onde só cabem 15 e tinha 52? Senti que ele não era mais aquele garoto inocente que estava comigo na rua. Mudou alguma coisa. Que era um homem que já tinha passado por vários problemas e que tinha sido moldado por causa desses problemas. O Sandro, ele é um retrato do que se faz com crianças no Brasil. Crianças pobres. Uma das horas mais emocionantes foi quando eu vi aquele rapaz drogado dentro de um ônibus, chegar na janela e falar: chama-te Ivone, que ela sabe como eu sou. E alguém te avisou nesse dia, não? Não, ninguém me avisou. Eu fiquei sabendo muito depois. Eu acho que eu tinha conseguido fazer com que ele liberasse os reféns. Você pode dizer, as pessoas vão dizer, nossa, como ela é pretensiosa. Mas é que as pessoas não entendem, quando você trabalha com essas crianças, o grau de amor que se estabelece entre nós. Vai tirar na outra. Ele já matou uma, tô sabendo. Já tirou em uma, vai tirar na outra agora. Esquenta aí, tá? O sequestro já durava mais de 4 horas, a luz começou a cair, como está agora, anoitecendo, e a pressão foi aumentando. A pressão e o cansaço, né? Porque tanto os policiais quanto o próprio sequestrador já não aguentava mais aquele tipo de situação, e os reféns viam que a noite estava chegando e aquilo ali não tinha um desfecho. Até que, surpreendentemente, o Sandro decide descer do ônibus com a Geisa. Como é que ele resolve fazê-la de escudo? Ele já tinha feito lá atrás, num certo momento, fez Unidu, aquela brincadeira. Mas perversa, com a arma, Unidu com a arma apontada. Pra quem? Entre mim e ela. Assim. Unidu, Nitê, Salamé, Minguei, e escolhida fui eu. E aí ele olhou pra mim, eu falei, eu debrucei sobre o braço dele, assim como quase pedindo, né, pra ele. O braço que tava apontado. Com a arma. E aí ele não desistiu. E você pediu? Pediu pela sua vida? Pedi, não, por favor. Eu falei não. E aí, em vez dele me pegar, que eu tava mais próxima dele, ele pegou a Geisa. Ela disse que tava com medo, que ela não acreditava, eu vou morrer. Ela ficava o tempo todo com esse... Repetindo isso? Com essa agonia, né? Essa angústia, assim, quase com certeza. Ela foi em silêncio, eu não sei se ela acreditou que dali ia acabar, que ela conseguiria sair do ônibus e iam pegar ela. Sinceramente, eu não sei o que se passou dentro dela. Como é que foi a descida do ônibus? Ele desce com a Geisa na frente, né, segurando a Geisa por aqui. Pelo pescoço? Com a arma, pela cintura, mais ou menos aqui, pelo peito, pela cintura. E a arma apontada aqui, no abdômen dela. Sim. E aí o policial sai de trás, da frente do ônibus, aliás. Quando ele percebe a chegada do policial, ele consegue colocar a Geisa entre ele e esse policial. Você acha que ele percebe a movimentação do policial? Eu não sei se ele barulho? conseguiu perceber a movimentação ou se de repente o barulho da arma engatilhando. Ele estava mantendo ela como escudo.
E aí no que caem os dois e ele com a arma na mão dispara. E aí a gente vê a perna da Geisa se levantando como num espasmo provocado pelo disparo. Era uma situação, além de inédita, aterrorizante. A ambulância do Corpo de Bombeiros estava mais ou menos ali pra frente. E aí eles conseguiram separar os dois, pegaram a Geisa já desacordada. Quando eles passaram com a Geisa no colo, dentro do ônibus nós perguntamos se estava tudo bem com ela. Eu não sei se eles mentiram. Ou se eles também não sabiam. Ou se eles não sabiam, mas disseram que estava tudo bem. E aí eles tentaram proteger o Sandro da multidão. Ele já foi agredido ali, na hora já pela multidão. Isso tudo foi muito rápido. Foi coisa de 10 segundos. E o Sandro foi levado pro camburão pelos policiais. Nesta imagem é possível ver o sequestrador Sandro do Nascimento entrando com vida dentro do carro da polícia. E aí, rapidamente, o Sandro Nascimento, que era o foco, acabou sendo colocado dentro do carro da polícia e toda a multidão também foi atrás. E aí o carro consegue se desvencilhar e sair pela rua Jardim Botânico. As investigações demonstraram que o oficial do BOPE, Marcelo dos Santos, acertou de raspão o queixo de Geisa. Foram os 3 tiros que Sandro deu nas costas da professora que causaram a morte dela antes de chegar ao hospital. Os peritos do Instituto Médico Legal confirmaram que Sandro foi morto por asfixia dentro do camburão. 2 anos depois, os 3 policiais militares acusados do assassinato de Sandro foram absolvidos por um júri popular. Logicamente, com uma pessoa armada, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas o que aconteceu depois foi absolutamente incompetência da polícia. Porque a hora que ele se entregou, não tinha que ter aquele desfecho. E depois a morte do rapaz dentro do carro da polícia. Por asfixia, quando ele tinha que ser julgado e condenado, como manda a lei desse país. Eu me senti muito frustrada, porque eu pensei, esse menino passou nas minhas mãos. É aquela sensação de você, talvez pudesse ter feito outra coisa, quem encaminhasse esse menino melhor. E eu tentei, mas não consegui. Eu repeti pra eles o que eu falei pra ele dentro do ônibus. Eu falei, você sabe qual é a maior vítima dessa história toda? Porque até então a Geisa não tinha morrido. Aí ele falou assim, não, qual é? Aí eu falei, você. Guardadas as devidas proporções, ele foi leal, né? Ele foi leal e na saída dele no ônibus, ele se rendeu até o final, ele cumpriu e foi sendo convencido, claro, gradativamente, até eu abri a porta para ele no final e ele saiu com a menina, mas o Marcelo, que estava na frente, o policial, atirou e o tiro pegou na menina também, aí ficou tudo errado. Mas ele, a palavra dele, digamos assim, dentro daquele caos todo... Ele cumpriu. Ele cumpriu. Quais foram os erros cometidos nessa operação que não deveriam se repetir? Eu acho que o primeiro erro foi a questão do isolamento. Eu não poderia estar no local onde eu estava, por exemplo. As pessoas estavam muito próximas. Você, para poder ter um clima apropriado para tentar terminar com uma situação como essa, tem que ter um mínimo de tranquilidade, um mínimo de paz, até mesmo o próprio sequestrador. Até porque quem está com uma arma na mão é capaz de fazer qualquer coisa. O segundo erro, a demora em se ter um desfecho. O policial, ele é treinado para neutralizar a situação, poderia ter atirado inclusive na mão dele, a ponto dele ter a arma caída no chão. Isso não foi feito. E eu acho que o terceiro erro foi a questão da imprensa também ter feito todo aquele aparato. A gente sabe que o jornalista tem essa gana mesmo, esse é o olho da sociedade. Então ele quer mostrar, ele quer chegar o mais próximo possível do evento, do fato que está acontecendo. Se não existe um acordo, se alguém fura isso, o cara da emissora concorrente vai até mais perto, você vai se segurar? Você vai ficar aqui desse lado ou você vai correr se não tiver um cordão? É uma boa pergunta. O que você responde? Eu não tenho resposta. Agora, uma coisa é fato. Certamente, se a imprensa não estivesse aqui, o desfecho do sequestro seria outro. Qual seria, ninguém sabe. Procuramos o BOPE, mas ele não respondeu aos nossos pedidos de entrevista sobre a sua atuação durante o sequestro do ônibus 174, um dos mais emblemáticos na história da violência urbana no Rio de Janeiro.
Um episódio que forçou o batalhão a repensar a sua estrutura, investindo em equipamento e treinamento especializado, que também levantou o debate sobre o papel da mídia, que transmitiu minuto a minuto os acontecimentos sem checar informações, e que fez Sandro finalmente sair da invisibilidade, mas da pior maneira possível. E quando você saiu, você deu uma declaração de que Sandro era vítima de todo o sistema, daquilo tudo. Na verdade, eu repeti pra eles o que eu falei pra ele dentro do ônibus. Eu falei, você sabe qual é a maior vítima dessa história toda? Porque até então a Geisa não tinha morrido. Aí ele falou assim, não, qual é? Aí eu falei, você. Logo depois que você soube que não só ele foi a vítima, Geisa também, você mudou de opinião? Os dois que morreram, obviamente, foram as maiores vítimas, né? Naquele momento, dentro do ônibus, a avaliação que eu fiz foi considerando o que nós sabíamos sobre ele, né? A história pregressa dele, não independentemente da Geisa, que também, enfim, imigrante nordestina, isso, que veio para o Rio de Janeiro, estava tentando a vida, morando na Rocinha, todas. Exatamente. E perto, né, da violência, inclusive, mas exatamente, escolheu perto. um outro caminho. Isso. Sandro não poderia ter escolhido também? Não sei se poderia, não sei, sinceramente. Acho que se ele não escolheu é porque ele não poderia, não pôde, né? E não teve alternativa. A declaração da Luana em dizer que o Sandro tinha sido a maior vítima de tudo aquilo, num primeiro momento me irritou. Mas depois, com o passar do tempo, hoje, sabendo que ele já tinha visto a mãe ser degolada, ter sido sobrevivente da Candelária e depois chegar naquele ponto de sequestrar um ônibus e acabar sendo morto dentro de uma viatura policial, já sob o aparato do Estado, de fato ela tem razão. Porque, na verdade, durante toda a vida dele, o Sandro foi um ser invisível dentro da sociedade. Se não invisível, indesejado. E a partir do momento que ele vira o protagonista, ele acaba saindo da condição de vítima, como ele tinha sido como sobrevivente da Candelária, para o algoz, durante todas aquelas 4 horas. Assim como a Geisa pagou com a vida a questão de todo o despreparo das forças de segurança em relação a uma situação como aquela, o Sandro também acabou sendo também a vítima disso tudo.